Olá, querido aluno, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa videoaula. Nesse tema iremos tratar do assunto miologia, ok? Fiquem à vontade, peguem aí suas canetas e papéis e vamos às nossas anotações. Músculos. Vamos entender então como músculo sendo separado em três tipos, tá? Músculo poderá então ser chamado de músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e o músculo liso, ok? O músculo estriado esquelético ganhou esse nome justamente porque as fibras dele parecem-se com estrias e aí essas estrias, esse desenho muscular serve justamente para dar movimentação ao corpo humano. Esse músculo estriado esquelético se liga ao esqueleto, tá? Esse músculo estriado esquelético ele tem a sua contração totalmente voluntária, ou seja, é aquele músculo que você pensa para ele poder se contrair. O músculo estriado cardíaco é aquele músculo do coração, o mais conhecido, o mais falado aqui, o famoso miocárdio, ok? Esse músculo estriado cardíaco, ele tem a sua contração totalmente involuntária, ou seja, você não precisa pensar para ele se contrair. O músculo liso é aquele músculo que forma a parede das vísceras, ou seja, dos órgãos, e também dos vasos sanguíneos. Esse músculo também é de contração involuntária. Você não precisa pensar para ele se contrair. Tudo bem? Aqui, exemplos para nós. Olha lá, o músculo estriado esquelético é aquele que apresenta a forma de estrias, como tem esse desenho aqui em cima para vocês. Ele está preso aos ossos e aí é originado o movimento do corpo humano. O músculo liso, então, é aquele músculo que forma a parede dos órgãos, das vísceras, ok? E aqui o estriado cardíaco é o famoso músculo do coração. Aqui, um exemplo colocado para nós de como se dá a forma e função desses músculos. Basicamente, a forma se dá entre digamos assim, um desenho de uma pena e quando ele tem um desenho de duas penas. E aí, então, ele foi chamado de unipenado, porque tem o desenho de uma pena, e ele foi chamado de bipenado, aquele que tem o desenho de duas penas. As fibras, elas se apresentam de formas oblíquas, tá? Quanto maior for esse ventre, ele terá maior força, e quanto menor for, ele terá menor volume, tá? Aqui, aquele exemplo que nós comentamos, ele pode ter o desenho de uma pena, ou ele pode ter o desenho de duas penas. Aqui, então, ele foi chamado de semipeniforme, ou seja, formato de uma pena, e aqui ele foi chamado de peniforme, ou chamado bipenado, tá? Classificação morfológica dos músculos estriados esqueléticos. Aqui, então, nós não vamos tratar dos músculos liso e cardíaco. Nós vamos falar apenas dos esqueléticos. Muito bem? Quanto à forma do ventre, quanto à forma grande, né, aquele volume lá que vocês conseguem observar de um músculo, esse músculo pode ganhar, então, o nome de fusiforme, né? Ele tem o formato de um fuso, ou ele pode ganhar o nome triangular. É esse exemplo aqui desse músculo temporal. Ok? Ele pode ganhar o nome como quadrado. Ele pode ganhar o nome como longo. Quadrado aqui, ó, um exemplo da musculatura do glúteo. O longo é essa musculatura da coxa. Ele pode ganhar um nome como digástrico, ou seja, quando falado digástrico, isso significa que ele tem dois ventres. Quando enxergado ali na figura do lado, por exemplo, que ele tem vários ventres, aí ele vai ser chamado de poligástrico, ok? Tem muito, então é poligástrico. Aqui, quanto à origem, tá? O exemplo que nós falamos anteriormente é a quantidade de ventres. Aqui é quanto à sua origem, ou seja, a parte móvel. Ele pode ser chamado de bíceps, ele tem, digamos assim, duas cabeças. Ele pode ser chamado de tríceps, ele tem três cabeças. Ele pode ser chamado também de quadríceps, ou seja, ele teria quatro cabeças.
A nomenclatura que vocês estão vendo aqui em cima, origem, isso significa a parte que se movimenta, tá? Então pensem no músculo que está preso ao braço e irá movimentar o antebraço. A parte móvel é a parte da origem. Quanto à sua inserção, a inserção é a parte que vai ficar fixa, tá? A inserção pode ser então classificada como bicaudada ou como policaudada. Ela pode ter várias partes inseridas ou ela pode ter duas partes inseridas. Esse exemplo que eu dei para vocês, nós podemos utilizar e agora imaginar quanto à sua função e localização. Por exemplo, quanto à sua função, o músculo ganharia um nome de acordo com a função que ele realiza. Esse exemplo que eu vou colocar para vocês aqui é do músculo chamado pronador redondo. Esse músculo pronador redondo ganhou o nome justamente por conta da função que ele realiza. Ele realiza a função de pronação. Agora, o músculo também pode ganhar nome de acordo com a sua localização. O que seria isso? Vejam esse exemplo. Músculo tibial anterior. Pelo nome, o aluno já entende que é um músculo que está na parte anterior do osso tíbia. Ok? Então, a nomenclatura ficou até de fácil acesso. Tá? Aqui eu tenho exemplos para demonstrar justamente a função desses músculos. Um músculo pode realizar uma função que nós conhecemos como flexão. E ao contrário a isso, ele pode então realizar uma movimentação chamada de extensão. Os músculos ganharão um nome de acordo com seu movimento também. A classificação se dará da seguinte maneira. Eles podem ser chamados de músculos flexores, extensores, abdutores, adutores e por aí vai. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado, espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima.